Nesse vídeo, nós vamos analisar e preparar o estudo 47 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 27 de janeiro a 2 de fevereiro. Fazendo um breve comunicado, caso vocês queiram passar toda essa preparação para os seus dispositivos, acessem nosso site e nosso blog. Lá vocês encontrarão tanto a resposta-chave, como também a resposta completa dos parágrafos, mais explicativa, mais embasada. Então, fiquem à vontade. Incentivamos também para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante, é relevante. E, consequentemente, esse vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube. E também, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, para que também possam ajudar eles nesta preparação. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. Então, o tema do estudo 47 é: Você está se esforçando para ser ancião? Tem como base o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: Se um homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos ver os requisitos bíblicos que um irmão precisa cumprir para ser ancião. Então, relembrando, na semana passada nós vimos o que um irmão precisa fazer para se tornar um servo ministerial. Desta vez, vamos ver o que os servos ministeriais precisam fazer para se tornarem um ancião. Pergunta dos parágrafos 1 e 2. O que está envolvido na obra excelente que os anciãos fazem? Resposta: os anciãos desempenham um papel muito importante dentro da congregação, tomando a dianteira no serviço de pregação e ajudando a fortalecer os irmãos tanto por meio de suas palavras quanto de suas ações. Além disso, eles se dedicam à realização de pastoreios e ao ensino na congregação. A Bíblia, inclusive, os reconhece como dádivas em homens, devido ao esforço e trabalho árduo que realizam. Pergunta do parágrafo 3. O que um irmão precisa fazer para se tornar ancião? Temos aí como base os princípios de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, e Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Resposta: para se tornar um ancião, um irmão precisa cumprir os requisitos bíblicos listados em 1 Timóteo 3, 1 a 7 e Tito 1, 5 a 9. Isso inclui ter uma boa reputação, ser um bom exemplo como chefe de família e estar disposto a servir a congregação. Primeiro subtítulo do estudo: ter uma boa reputação. Pergunta do parágrafo 4. O que significa ser irrepreensível? Resposta: significa ter uma boa reputação tanto dentro quanto fora da congregação, sem acusações de conduta errada. O ancião deve ser reconhecido como honesto e uma boa pessoa, mesmo por pessoas de fora. Pergunta do parágrafo 5. O que você precisa fazer para amar o que é bom? Resposta: é preciso procurar coisas boas nas pessoas, elogiar suas qualidades e estar disposto a fazer o bem aos outros e ir além do que se espera de nós. Essa qualidade é essencial para os anciãos, que dedicam tempo ao pastoreio e ao cuidado da congregação. Pergunta do parágrafo 6. De que maneiras você pode ser hospitaleiro? Temos aí como base Hebreus capítulo 13, versículos 2 e 16. E veja também a imagem. Resposta: ser hospitaleiro envolve mostrar bondade e generosidade, especialmente para com visitantes, oradores e superintendentes de circuito. Isso inclui compartilhar o que se tem com os necessitados e abrir a casa e o coração para outros. E esta imagem relacionada ao parágrafo 6 mostra um casal em sua casa mostrando o quarto de hóspedes para um superintendente de circuito e sua esposa. A legenda diz: um casal hospitaleiro recebe em sua casa o superintendente de circuito e sua esposa. Pergunta do parágrafo 7.
Como um ancião mostra que não ama o dinheiro? Resposta: ele faz isso por não se concentrar em bens materiais, mas por sempre colocar o reino em primeiro lugar. Isso implica usar o tempo, energia, recursos para adorar a Jeová, cuidar da família e servir a congregação sem ser consumido pelo desejo de ganhar mais dinheiro ou adquirir mais bens. Pergunta do parágrafo 8: de que maneiras você pode mostrar que é moderado nos hábitos e tem autodomínio? Resposta: podemos mostrar isso por ter equilíbrio em todas as áreas da vida, incluindo alimentação, bebida, aparência e entretenimento. Não devemos imitar o estilo de vida daqueles que não servem a Jeová. Devemos também manter a calma mesmo quando provocado. Além disso, não devemos ser conhecidos por alguém que bebe em excesso. Pergunta do parágrafo 9: o que está envolvido em ser sensato e ordeiro? Resposta: ser sensato significa aplicar os princípios bíblicos com cuidado e tomar decisões equilibradas. Ser ordeiro envolve ser organizado, pontual, confiável e seguir orientações. Essas qualidades ajudam o ancião a ter uma boa reputação e a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Segundo o subtítulo do estudo, dar um bom exemplo como chefe de família. Pergunta do parágrafo 10: como um homem pode presidir bem a sua própria família? Resposta: presidir bem a própria família envolve ser um chefe amoroso e responsável, participando ativamente na adoração em família, reuniões e pregação. O excelente cuidado com a família é fundamental, pois reflete diretamente na capacidade de cuidar da congregação de Deus. Pergunta dos parágrafos 11 e 12: por que a reputação dos filhos é muito importante se um irmão quiser ser ancião? Veja também a imagem. Resposta: conforme já vimos, para um ancião cuidar bem das ovelhas da congregação, ele precisa primeiro presidir bem a sua própria família. Por isso que é muito importante a reputação que os filhos desse ancião têm. Afinal, essa reputação familiar, vamos assim dizer, vai mostrar se ele está cumprindo bem esse requisito. Então, se os filhos forem obedientes, respeitosos, comportados e crentes, ou seja, já se batizaram ou estão progredindo em sentido espiritual, excelente. Logicamente, isso vai mostrar que o ancião está apto para continuar cuidando da congregação. Mas, se por acaso o filho for desobediente, rebelde e comete pecados sérios, isso vai refletir negativamente na capacidade do pai de treinar e disciplinar, afetando sua qualificação para servir como ancião. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 11 mostra um pai fazendo adoração em família com sua esposa e seus filhos pequenos. Eles assistem ao vídeo Torne-se amigo de Jeová, cuide da casa de Jeová, no site. Mais tarde, o pai e seus dois filhos ajudam a limpar o salão do reino. O pai e um dos filhos passam o aspirador de pó, enquanto o outro filho tira o pó dos móveis. A legenda diz: um pai cristão deve treinar seus filhos para fazer coisas por Jeová e pela congregação. Terceiro subtítulo do estudo: servir à congregação. Pergunta do parágrafo 13: como você pode mostrar que é razoável e não é obstinado? Resposta: observamos aqui que ser razoável significa buscar a paz, ouvir os outros e estar aberto a diferentes pontos de vista. Então, um ancião pode mostrar que é razoável e não é obstinado por não ficar insistindo em fazer as coisas do seu jeito, mas sim por valorizar as opiniões dos outros. Ele também não deve ser briguento ou irritar-se facilmente, mas ser gentil e respeitoso, promovendo a paz mesmo em situações tensas. Pergunta do parágrafo 14: o que significa não ser recém-convertido e ser leal? Resposta: significa que o irmão teve tempo suficiente para se tornar um cristão maduro, mostrando humildade e paciência. E ser leal significa que o irmão se apegou fortemente às leis e princípios de Jeová, além de seguir as orientações da organização. Pergunta do parágrafo 15: será que um ancião precisa ser um excelente orador? Explique. Resposta: não necessariamente. Embora um ancião precise ser qualificado para ensinar, ele não precisa ser um orador excepcional. Muitos anciãos ensinam bem na pregação e durante visitas de pastoreio, mesmo sem serem excelentes oradores. O importante é que ele se esforce para melhorar continuamente seu ensino.
Pergunta do parágrafo 16. Como você pode se tornar um instrutor melhor? Veja também a imagem. Resposta. Para se tornar um instrutor melhor, o ancião deve apegar-se firmemente à palavra de Deus, usando a Bíblia ao ensinar e dar conselhos. Ele deve ser um bom estudante da Bíblia e das publicações cristãs, prestar atenção à aplicação dos textos bíblicos e buscar tocar o coração dos ouvintes. Além disso, pedir sugestões a anciãos experientes e aplicar suas dicas também é essencial. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 16 mostra na primeira imagem um servo ministerial e um ancião visitando uma irmã na casa dela. As Bíblias deles estão abertas enquanto o servo ministerial fala com ela. Na segunda imagem, o servo ministerial treina seu discurso em frente a um espelho. A legenda diz: um servo ministerial aprende com um ancião mais experiente a usar a Bíblia para encorajar e treina seu discurso em frente a um espelho. Quarto e último subtítulo do estudo: continue fazendo o seu melhor. Parágrafo 17, pergunta A. O que pode ajudar um servo ministerial a continuar se esforçando? Resposta. O irmão precisa lembrar que um servo ministerial não precisa ser perfeito, mas deve continuar se esforçando para desenvolver as qualidades necessárias. Ele pode orar a Jeová, pesquisar sobre áreas que precisa melhorar e pedir sugestões a anciãos experientes. Parágrafo 17, pergunta B. O que os anciãos devem ter em mente ao recomendar um irmão? Veja o quadro. Não espere perfeição dos outros. Resposta. Eles devem ser modestos e ter em mente que todos somos imperfeitos e temos limitações, inclusive eles. Por isso, quando forem avaliar um irmão, eles devem orar e analisar se ele pelo menos está cumprindo os requisitos bíblicos de maneira razoável. Pergunta do parágrafo 18. O que todos os servos ministeriais devem fazer? Resposta. Todos os servos ministeriais, incluindo os que já são anciãos, devem continuar se esforçando para desenvolver as qualidades cristãs. Eles devem pedir a Jeová que os treine e os ajude a ser mais úteis na congregação, confiando que ele abençoará seus esforços. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, a primeira pergunta de recapitulação. O que estes textos nos ensinam? 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 3. Este texto nos ensina sobre os requisitos para um irmão se tornar ancião. Esses requisitos incluem ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, herdeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar, não ser beberrão, violento, amante do dinheiro, deve presidir bem sua própria família, não ser recém-convertido e ter uma boa reputação entre os de fora. Em resumo, esses requisitos asseguram que o ancião deve ser um exemplo tanto na vida pessoal quanto na congregação. E aí, no caso, o texto que eu coloquei para dar embasamento é o próprio texto de 1 Timóteo 3, 1 a 7. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. O que estes textos nos ensinam? Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. E a resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 4 a 16, onde podemos encontrar aquelas frases em negrito, ou se o seu celular ou dispositivo estiver no modo escuro, ela está em branco, bem frisado. Aquelas frases principais do início do parágrafo. Então, o texto de Tito 1, 5 a 9 complementa os requisitos de 1 Timóteo, enfatiza e nos ensina várias qualidades essenciais que um ancião tem que ter, como, por exemplo, ser irrepreensível, amar o que é bom, ser hospitaleiro, não amar o dinheiro, ser moderado nos hábitos, ter autodomínio, ser sensato, presidir bem a sua própria família, ter os filhos em sujeição com toda a seriedade, ter os filhos crentes que não sejam acusados de devassidão nem de rebeldia, ser razoável, não deve ser obstinado, briguento, nem alguém que se ire com facilidade. Não deve ser recém-convertido, mas sim alguém que se apega firmemente à palavra fiel e que é qualificado para ensinar. Como embasamento, coloquei o próprio texto de Tito 1, 5 a 9. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. O que estes textos nos ensinam? Hebreus, capítulo 13, versículos 2 e 16.
E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 6. Este texto nos ensina duas importantes qualidades que aqueles que servem como anciãos devem ter, que é a hospitalidade e a generosidade. Ou seja, o ancião deve ser alguém que faz coisas boas por outros, acolhedor, que abre não apenas a casa, mas também o coração para ajudar outros, principalmente por aqueles que não fazem parte do seu círculo de amigos. Além disso, compartilha o que tem, encoraja os irmãos e apoia com o que puder as várias áreas da congregação. Como base, coloquei o texto de Hebreus 13, 2 e 16. Irmãos, então chegamos ao fim desta análise e preparação do estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Desta vez, o artigo 47, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana. Mais um estudo muito instrutivo, que deixou, vamos assim dizer, bem mastigadinho as coisas que aqueles que são servos ministeriais precisam fazer para se tornarem anciãos. Esperamos que desta forma cada um de vocês tirem bastante proveito deste artigo. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Se ainda não for inscrito, incentivamos que se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário. Também, se caso desejar passar toda essa preparação para seus dispositivos eletrônicos, acessem lá o nosso site, nosso blog. Você vai encontrar tanto as respostas-chave do estudo, como também aquelas respostas mais explicativas, mais embasadas, para aqueles que gostam de dar comentários mais longos, mais completos. Fiquem à vontade. Compartilhe este vídeo, compartilhe nosso site e, se ainda possível, como forma de gratidão, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.